Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar nossa série de resolução de questões de história. Hoje nós vamos resolver questões de história do Enem. No vídeo 1, nesse vídeo, na parte 1, eu vou resolver 5 questões e na parte 2 eu vou resolver mais 5 questões. A questão 1 do vídeo de hoje é do Enem de 2014, vai trazer um extrato de texto do Fernando Novaes e do Alencastro, História da Vida Privada no Brasil, e vai trazer este extrato de texto para a gente ler esse parágrafo. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo da independência da América Portuguesa por terem. Antes de nós lermos as alternativas, é importante dizer que as questões do Enem, elas trabalham 2 pontos. O primeiro é a interpretação de texto. Então, você tem que saber interpretar o texto que está pedindo. Segundo é trabalhar com o seu conhecimento prévio. Então, você tem que saber mais ou menos qual era o contexto histórico aí em 1808, como estava colocado e estruturada a sociedade colonial brasileira nesse período histórico. É óbvio que varia. Algumas questões exigem mais conhecimento prévio, outras questões exigem pouco conhecimento prévio e algumas raras questões exigem quase nenhum conhecimento prévio sobre o assunto. Nesse caso, essa questão 1 do Enem de 2014, ela é mediana, porque ela está pedindo o seguinte: os fatos apresentados se relacionam ao processo da independência da América Portuguesa por terem. Vamos lá, alternativa A, incentivado o clamor popular por liberdade. Quando você observa que a chegada da família real portuguesa, ela não incentivou a população a clamar por liberdade. Então, aquele discurso que nesse momento histórico vigia muito nos Estados Unidos não era uma realidade aqui no Brasil. Então, você pode descartar a alternativa A. A alternativa B vai dizer que houve enfraquecimento do pacto de dominação metropolitana. Então, quando você entende o contexto que a vinda da família real para o Brasil, ela enfraqueceu o pacto colonial, ela permitiu a estruturação do Rio de Janeiro para se transformar numa corte. Lembrando que Dom João VI fica por volta de 12 anos no Rio de Janeiro. Então, nesse desiderato, ele consegue transformar o Rio de Janeiro em uma corte, certo? Nos trópicos. Então, ele consegue isso daí, estruturar a capital Rio de Janeiro para ser minimamente a sede do reino português. Então, isso daí faz com que o pacto colonial seja enfraquecido. Além disso, eu falei em outros vídeos, pegue aí no histórico do meu canal, que quando o Dom João VI ele vem para o Brasil, ele cria uma situação em que o pacto colonial praticamente é rompido, porque ele assina 2 decretos, o primeiro de abertura dos portos em 1808, posteriormente, em 1810, ele assina um decreto dando privilégio no mercado brasileiro aos produtos ingleses. Ele abre o Brasil para os produtos ingleses como uma forma de pagar ou de retribuir a escolta da Marinha Britânica na fuga da família real para cá. Então, quando a família real ela vem para o Brasil, ela é escoltada pela Marinha Inglesa e, em troca, a Inglaterra consegue esses acordos comerciais muito favoráveis à Inglaterra e pouco favoráveis a Portugal. Então, na prática, isso daí enfraquece a dominação metropolitana, o que viabiliza, de certa forma, o processo de independência. Portanto, a alternativa B está correta. A alternativa C vai dizer motivado às reformas escravas contra a elite colonial. Essas revoltas escravas, elas começam a ficar mais comuns já no período do Segundo Reinado, quando a estrutura escravocrata, ela entra em declínio. Então não é nesse momento histórico. E obtido o apoio do grupo constitucionalista português nesse período histórico, você não tem uma discussão sobre o constitucionalismo português. Nós estamos falando de 1808. Essa discussão do constitucionalismo português é algo que começa na década de 1820.
E AE vai dizer provocado pelos movimentos separatistas das províncias. O separatismo das províncias ele se inicia já após o processo de independência. É óbvio que você tem ali 1817, a revolta lá em Pernambuco, que também desemboca em 1824, 25, quando Pernambuco tenta sim ser a sua revolta provinciana, é uma consequência, isso daí não vou entrar nisso daí. Não vou me aprofundar nisso, mas quando você fala em movimento separatista das províncias, é algo já para o Brasil independente, não é na vinda da família real para cá. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 2, é do Enem de 2012, vai trazer o texto do Ronaldo Weinfans, um extrato de texto bem interessante. Vamos ler e refletir sobre ele. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador do Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como Noite das Garrafas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondido com cacos de garrafas jogadas nas janelas. Os anos finais do primeiro reinado, de 1822 e 1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela, vamos lá, quando você tem que, essa questão ela vai exigir um pouco de conhecimento prévio do aluno. O primeiro reinado ele foi um período conturbado, se você for ver sobretudo nos anos finais do primeiro reinado, em que o Dom Pedro do Brasil perde definitivamente o Uruguai. Nesse sentido, você tem já um cenário de enfraquecimento do imperador e também o imperador era visto como alguém extremamente autoritário. Lembrando que durante a Constituinte de 1824, ele impõe o texto constitucional fechando a Constituinte. E isso daí deu um caráter de autoritarismo para Dom Pedro I. Então, não foi estímulo ao racismo, a sociedade era racista, óbvio, mas esse episódio em si não é entendido como estímulo ao racismo, não é entendido como um apoio ao xenofobismo, não é entendido como uma crítica ao federalismo. Essa discussão não havia de fato chegado aqui no Brasil nesse momento histórico, ou se havia chegado, era muito incipiente para tomar monta no espaço público. Não era um repúdio ao republicanismo, lembrando que os ideais republicanos eram extremamente incipientes nesse momento histórico. Era um questionamento ao autoritarismo do imperador. O imperador Dom Pedro I era visto como alguém autoritário, inclusive pela elite, que ele tolheu durante o processo de escrita da Constituição de 1824. Sendo assim, na questão 2, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 3, do Enem de 2014, também do Enem de 2014, vai trazer esse extrato de texto que está disponível na revista de História. Vamos ler. Em 1879, cerca de 5.000 pessoas reuniram-se para solicitar a Dom Pedro II a revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o transporte urbano. O vintém era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Ao grito de "Fora o vintém", os manifestantes espancaram condutores, esfaquearam mulas, viraram bondes e arrancaram trilhos. Um oficial ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos são imprecisas. Muitos interesses se fundiram nessa revolta de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social detonada por um pobre vintém. Para resolver essa questão, você precisa basicamente também conhecer o que foi a revolta do vintém. Ela ocorreu no Rio de Janeiro em 1879 contra o aumento no preço dos transportes, certo? E a polícia abriu fogo contra a multidão. Você tinha também republicanos que incentivavam isso. O jornalista Silva Jardim é um exemplo disso.
Só que a leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações resolveu uma tentativa de, alternativa A, capturar os ativistas radicais. Ele está falando que era uma tentativa de capturar os ativistas radicais ou de você repelir a multidão. Certo? Então a alternativa A está equivocada. Proteger o patrimônio privado? Também não. Os bondes eram patrimônio público. Salvar o espaço público? Também não. Está muito mais colocado como conservar o exercício do poder, certo? Então, se você reprime uma manifestação popular, você mantém o exercício do poder. Lembrando, gente, que em 1879 o regime imperial já demonstrava sinais de fraqueza, certo? 10 anos depois haveria a proclamação da República. Então, nesse momento histórico, o Império, o regime imperial, a monarquia imperial brasileira já estava, enquanto instituição, melhor dizendo, ela já estava demonstrando seus sinais de enfraquecimento. Então você tem um cenário em que, por mais que o republicanismo não estava muito na moda, porque a república nunca foi popular entre o povo nesse momento histórico, a república foi uma construção da elite, mas isso é uma outra discussão. Mas você tem um regime monárquico que já estava em enfraquecimento. E a repressão é uma forma de você conservar o exercício do poder. Sendo assim, na questão 3 do Enem de 2014, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 4 do Enem de 2015. Vai trazer essa imagem que está no livro da Lilia Schwartz, As Barbas do Imperador, um excelente livro. Inclusive, recomendo que os estudantes que forem fazer o Enem leiam os livros da professora Lilia Schwartz. São excelentes obras para se conhecer a história do Brasil e numa linguagem bem pedagógica. Essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Considerando o contexto histórico, preste bem atenção no que está falando, considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, essa imagem representava Como que você resolve essa questão se você não tem um conhecimento prévio sobre isso? A elite brasileira, eu vou dar essa dica para vocês. Quando eu der essa dica para vocês, vocês vão saber qual é a alternativa correta. A elite brasileira deu o golpe da maioridade em 1841. Então, o imperador estava em vias de completar 15 anos. Era chamado de golpe da maioridade. Era um cenário muito difícil no tocante à legitimidade do exercício do poder, em que a elite brasileira ela adiantou o entronizamento do imperador para conter as revoltas, lembrando que a monarquia era praticamente a única instituição que agregava toda a nação, certo? Era a instituição em que você conseguia praticamente um consenso na elite política, era a monarquia, a figura do monarca. Então, o monarca ele acaba tendo que, ainda adolescente, ser entronizado no poder. Então, a elite política representava alguém como um jovem mais velho, mas não como um jovem imaturo, alguém como um adulto, certo? Então, eles adiantaram a maioridade de Dom Pedro II e formaram uma imagem de um imperador adulto e responsável. O império, a elite política, os conselheiros de Dom Pedro II quiseram passar a imagem desse imperador que era muito jovem, mas como alguém já com uma maturidade. Então ele era representado nas pinturas e nos documentos públicos como alguém mais velho. Inclusive ele deixava a barba ficar grande para demonstrar que ele era um homem mais velho. Então, esse imperador adulto, por si só, ele governaria segundo as leis. Ele não seria um jovem maturo e responsável, não seria um líder guerreiro que comandaria vitórias militares. Temos a guerra contra o Paraguai, mas isso num outro contexto, tá bom? Isso daí a gente pode discutir depois. Também não era um soberano religioso que acataria a autoridade papal. O Dom Pedro II teve atritos com a Santa Sé, também é uma outra questão para analisarmos. Muito menos um monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo. Lembrando que após a Revolução Francesa, o absolutismo começou a ser fortemente questionado nas monarquias europeias e, por consequência, nessa nossa monarquia dos trópicos. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra B, o imperador adulto que governaria segundo as leis. Vamos agora resolver a questão 5.
conhecida como última questão da primeira parte do nosso vídeo, e vai trazer o seguinte extrato de texto para nós, um livro do Príncipe do Maquiavel. Essa é uma questão um pouco controversa, mas vamos lê-la primeiro. Não ignora a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. Ok, foi basicamente isso que ele fez no seu livro. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre seu pensamento político e o humanismo renascentista. O que a questão está pedindo? Qual é o vínculo estabelecido pelo Maquiavel e o Renascimento? Então, você sabe que o Renascimento ele foi um período histórico em que aliou-se fé e razão. Certo? Mudou-se a concepção do ser humano no tocante à fé, óbvio que mudou. Nós tivemos aí nesse desiderato uma reforma protestante em 1517, mudou também a forma como o ser humano enxerga a si mesmo, se tornou uma sociedade com um processo antropocêntrico, mas a religião ainda continuou sendo extremamente importante. Então você tinha ali algo que aliava a fé e a razão. Sendo assim, você pode descartar a alternativa A, que vai dizer que valorizava a interferência divina. Você vai também descartar a alternativa B, que vai rejeitar a intervenção no caso dos processos políticos. E você vai rejeitar também a alternativa D, romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Por quê? O Renascimento ele valoriza o passado greco-romano. Então você tem que não só uma valorização, você tem uma exaltação do passado, certo? Portanto, a alternativa D também está incorreta. E sobra a C aí para nós refletirmos. Por que não é aí? Aí ele fala o seguinte: redefinição da ação política com base na unidade entre fé e razão. Por mais que tinha a unidade entre fé e razão, aqui no segundo parágrafo, quando ele fala, não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Está respondendo basicamente aqui, afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da razão humana. Sendo assim, na questão 5, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos.